Em alguns de meus vídeos eu tenho tratado do seguinte assunto: da nossa capacidade de, na sociedade, cidadãos comuns, da nossa capacidade de dialogarmos, mesmo tendo visões opostas, mesmo não concordando. A democracia, afinal, se trata disso: diálogo pacífico de pessoas diferentes, do mundo plural. Vou falar desse assunto. Inscreva-se, dê like se gostou do vídeo, faça um comentário. O que Bolsonaro está fazendo? Bolsonaro vem agredindo a imprensa, deu banana para os jornalistas, agrediu sexualmente a jornalista da Folha, Patrícia Campos Melo, disse o negócio lá do furo. São coisas absolutamente absurdas. O que é isso? O que Bolsonaro faz? Que nós temos que ter o cuidado de não cairmos nessa. Ele agride o diferente, ele agride o oposto, ele degrada o padrão de relacionamento entre as pessoas. E ele é presidente da República, ele dá exemplo para milhões de pessoas. Mau exemplo nesse caso, mau não, péssimo exemplo. No passado, lá, muito tempo atrás, a gente vê isso nos filmes, as pessoas discordavam entre elas e elas se matavam. Depois aquilo ali foi sendo ultrapassado, elas se agrediam, depois foi sendo ultrapassado. E o convívio tem um símbolo muito importante que sempre me vem à mente, que é o parlamento do Reino Unido. Você tem aquela mesa central e tem ali a espada, né? Aquilo tem um simbolismo. Se os dois lados, governo e oposição, pegarem a espada e esticarem ao máximo, a espada vai bater a ponta da espada uma na outra, mas ela não vai atingir o oponente. O que eles estão dizendo ali? Vamos discutir, vamos brigar, vamos discordar, mas civilizadamente. Bolsonaro procura, dentro do que a sociedade é minimamente aceitável, ele não foi lá e deu um soco na jornalista, porque isso seria absolutamente inaceitável, mas dentro do que alguns grupos sociais, infelizmente, aceitam, ele vai degradando o padrão de relacionamento entre pessoas que pensam diferente. Ele é alguém de extrema direita e causa repulsa em pessoas de esquerda, e agora até não precisa nem ser de esquerda, pessoas de centro ou até mesmo pessoas de direita. O que ele faz, na verdade, se dissemina por toda a sociedade. Às vezes, pessoas de esquerda com posições levemente diferentes se agridem na discussão, se atacam umas às outras na discussão. Por quê? Porque o presidente da República está impregnando a mídia com esse tipo de agressão. Nós precisamos estar conscientes disso e termos algum tipo de vacina psicológica, de vacina mental com relação a esse procedimento. E qual a melhor vacina? Primeira coisa, nós aceitarmos o fato de a sociedade ser plural. Sempre vai haver pessoas que pensam diferente da gente, mesmo dentro do mesmo campo político. Você é do campo político da esquerda. Dentro da esquerda haverá muitas divergências, só que há uma convergência em valores ali muito enraizados, fundamentais. Aquilo importa. E você, se agarrando a essa convergência, consegue divergir e debater, simplesmente debater, discordar, sem agressão, sem degradar o seu interlocutor, o seu oponente no debate. E isso, é claro que vão ter os extremados de esquerda que já vão de esquerda ou de direita, mas de direita você vai tentar discutir, que vão partir para a agressão. Esse não tem conversa. Eu convivo aonde moro, no bairro onde vivo, pego o mapa eleitoral do meu bairro e é evidente, né, que a grande maioria, está lá o mapa eleitoral mostrou, então é evidente que a grande maioria com a qual eu convivo no bairro, por exemplo, votou em Bolsonaro. Mas eu tenho que ter a busca de algo comum para conversar com esta pessoa e, eventualmente, algumas divergências. Divergências essas que, quando eu dialogo, da minha parte, eu nunca vou para o confronto muito frontal. Eu faço a coisa muito lateral, muito pelos flancos, né? Porque eu imagino que a única chance que eu tenha de persuadir a pessoa é entrar pela lateral, pelos flancos, e não bater frontalmente. Se eu for lá e bater frontalmente num diálogo com essa pessoa, num momento de discordância, ela irá reagir, irá ficar mais apegada ainda ao seu argumento.
Então, basicamente, é o meu exercício. O meu exercício, primeiro, eu aceito que o mundo é plural. Segundo, eu procuro aceitar, da mesma maneira que eu me considero super certo, eu procuro imaginar que a pessoa lá, o meu interlocutor que diverge de mim, também se considera super certo. E procuro não me colocar numa posição superior a esta pessoa. E aí o objetivo é ouvir. Quanto menos eu falar, melhor. Falo aqui nos vídeos. Mas nesse diálogo com um bolsonarista evidente, repito, não radicalizado, eu ouço. Simplesmente isso. E quando entro num ponto de divergência, eu pego coisas laterais para, digamos assim, abalar um pouco a sua crença, abalar um pouco. Eu sei que ele não vai mudar ali na hora, mas aquilo, de repente, fica na cabeça dele e ele vai pensando, vai pensando, vai pensando. Então, muitas vezes eu já tive diálogos que a pessoa, não, ele não tem nada a ver com milícia. Eu digo, olha, aí eu vou para um argumento, olha, não sei, hein, tudo indica, foi criado Rio de Janeiro, aquele ambiente lá de votos de ilegalidade, estou em São Paulo, aí a pessoa tem uma certa ressalva, acha que tem aquele crime ali, e de fato ali tem, então aquilo fica abalado, vai ficar com aquela minhoquinha na cabeça. Então, nós não podemos cair no jogo do Bolsonaro, de suas milícias digitais. Vejam o que fizeram com o presidente do Senado. O presidente do Senado pulando o carnaval com seu pai, numa situação que os dois estavam próximos ali, e o Bolsonaro disse, olha aí a homossexualidade. Não o Bolsonaro, as milícias virtuais que fazem o que fazem justamente porque tem o beneplácito do presidente da República, o que é algo absurdo. Então é isso que acontece, tá? E a gente vai ver isso se disseminando cada vez mais. Eles vão agir para justamente isso, degradar o padrão de relacionamento civilizado de quem pensa diferente. Nós, ao contrário, temos que estabelecer, manter e louvar e praticar um padrão civilizado de discordância com quem pensa diferente da gente. Né? Não, esse negócio de cancelar não tem nada a ver. Olha, eu até nas minhas redes sociais, quando a agressão é muito forte, quando chega um nível de agressão, de intolerância, e aí não importa de qual lado, se me agridem de uma forma totalmente mal educada, chula até, tanto pela direita quanto pela esquerda, eu bloqueio, oculto do canal. Eu faço isso porque eu quero um diálogo, digamos assim, normal, civilizado. Eu quero poder discordar e quero que as pessoas possam discordar de mim, trazendo argumentos. Inclusive, eu mudo muito visões que eu tenho em função dos argumentos que me são trazidos. Eu estou aqui para ouvir mais do que para falar. Repito, acho que isso é importante, ouvir genuinamente. Nós sabemos que o ser humano hoje tem muito mais dificuldade de ouvir do que ele sempre teve, né? O cérebro roda muito rapidamente, então a pessoa está falando, enquanto ela dá um intervalo entre a frase e outra, nós ficamos pensando. Mas a primeira coisa é botar o celular em cima da mesa, botar o celular no bolso e ouvir cada palavra que a pessoa fala. Ouvir genuinamente, querendo entender o seu argumento. Isto é fundamental. Em vez de ficar pensando em outra coisa das nossas vidas, ficar pensando em algum problema, se for para entrar no diálogo, entre no diálogo de corpo e alma. E assuma isto, que a sociedade é plural, que o pluralismo não será extirpado da sociedade, que ele sempre existirá e que nós somos sim felizardos de vivermos em um mundo que tem um convívio bastante pacífico. Não foi assim, não era assim. Eu outro dia aqui assisti uma série do Netflix, lá os Romanov na Rússia, Divergência, e não foi só na Rússia, tá? Em todos os lugares. Protesto nas ruas, põe as Forças Armadas e atira e mata. Isso não acontece mais hoje do jeito que acontecia no passado. Quando há uma morte num protesto democrático, aquilo vira um escândalo. Em muitos países não há mortes em protestos democráticos há muitos anos, há décadas. Então nosso mundo veio se pacificando. Então nós somos felizardos de vivermos em um mundo que aceita a divergência pacificamente. O que nós queremos é mais do que isso. Nós queremos a divergência respeitada.
afrontosa, coisa que o presidente da República não faz. Não caiamos no seu jogo. Inscreva-se no canal, se gostou, dê o like no vídeo e comente. Um grande abraço.